Eu já fiz as minhas 6 carreiras retas, o corpo já começou a apanhar forma. E vamos fazer diminuição. Vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, sendo que a sequência vai ser 12 pontos baixos e uma diminuição. Portanto, vamos só dividir agora estes primeiros 12 pontos, que é para depois ficar também os outros 6 no fim. Portanto, 5, 6. Fazer a diminuição. E agora 12 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. E vamos terminar a carreira 40 com 39 pontos baixos. E a seguir, a carreira 40, vamos fazer 2 carreiras de 39 pontos baixos. Portanto, é só fazerem aí, que eu vou fazer aqui, e já nos encontramos. Vamos então para a carreira número 43 e vamos fazer 11 pontos baixos e uma diminuição. E vamos terminar a carreira com 36 pontos baixos. A seguir a essa vamos fazer novamente 2 carreiras retas, porque vamos começar a diminuir gradualmente, que é para ficar mais bonito e irmos afinando o corpinho da nossa gatinha. Portanto, 11 pontos baixos e uma diminuição e de seguida 2 carreiras retas. Portanto, até já. Vamos então para a carreira número 46 e vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição. E vamos terminar então com 33 pontos baixos. E depois vamos fazer 4 carreiras retas com os 33 pontos baixos. Portanto, 10 pontos baixos. Se quiserem dividir os pontos, podem dividir. Eu neste caso não vou dividir porque estamos a fazer carreiras retas entre as diminuições, as carreiras de diminuições, e para mim não faz sentido estar a dividir. Portanto, façam como vocês vos der mais jeito. O que importa é que, no fim, tenham os pontos necessários para fazer depois as carreiras retas, que são, então, neste caso, 33 pontos baixos. Portanto, façam aí, que eu vou fazer aqui e já nos encontramos. Portanto, eu já fiz as 4 carreiras retas e agora vou para a carreira número 51. E para esta carreira vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. E vamos terminar a carreira com 30 pontos baixos. E a seguir já podes preparar aí a fibra que vamos encher o nosso corpinho. E eu vou-te dar um truque para encheres, mas de maneira que fique homogéneo o nosso enchimento, que não fique assim, parece que tem bolas espalhadas por todo lado. Vamos conseguir compactar a fibra de uma forma bastante mais fácil. Portanto, não deixes de assistir à continuação do vídeo. Até já. Portanto, algo que eu ainda não falei vez nenhuma aqui nos meus vídeos é de como encher o nosso corpo dos nossos bonequinhos. Um truque que eu uso muito é esta agulha de filtragem. Porquê? Porque a própria agulha tem aqui uns rasgozinhos, aqui uns piquinhos, que ajuda a compactar a fibra de uma forma bastante agradável, que não fica tudo em gromos, toda assim em bolinhas. Portanto, nós inserimos alguma fibra em primeiro lugar e depois vimos então com o nosso agulhão, isto é um agulhão, e vamos fazendo picos ou picando a nossa fibra. E ela vai compactando de forma uniforme. Nós vamos colocando para baixo para que ela possa enchermos bem o nosso corpinho. E outra situação em que eu gosto muito de usar este agulhão, por exemplo, nas cabeças,
quando nós ainda precisamos de continuar a fazer crochê, fazer pontos, e para não andar a agarrar a fibra enquanto estamos a continuar a fazer os pontinhos, principalmente quando é no fim e que precisamos de fechar o anel mágico. É muito difícil, pelo menos para mim, torna-se muito difícil fazer esse trabalho. E então, desde que comecei a utilizar esta técnica, nunca mais tive esse problema. Portanto, para mim, eu agora já não sei viver, já não sei fazer sem esta agulha, porque, sinceramente, ajuda bastante. Isto é um agulhão ou agulha de filtragem. Também existe só apenas a parte da agulha, sem o cabo, para quem não quiser adquirir tudo, quiser só a mesma agulha, mas não sei se será prático usarmos sem o cabo. Mas é uma questão de gosto e de experimentarem. E neste momento é uma questão de paciência, de irmos enchendo o nosso corpinho e irmos compactando, sem furar um dedo, de preferência. Não se esqueçam disso. Mas como podem ver, vai ficando aqui estes furinhos e a fibra vai mesmo ficando compactada. Se nós agora tirássemos para fora, ela vinha toda agarradinha. Portanto, eu para já não vou encher mais. E outra coisa que tem vantagem ao fazermos assim é que eu a seguir vou voltar a encher e vou conseguir compactar a fibra que vou colocar novamente a esta fibra aqui, porque ao perfurarmos ela vai entrando em contacto e vai se acomodando uma à outra. E não vai ficar com aquela sensação depois do boneco de... principalmente nós termos voltado a pôr mais fibra. Portanto, fica fofinho na mesma. Não leva fibra a mais. Que essa também é outra situação que às vezes enchemos. E como ela não fica compactada o suficiente, parece que tem fibra a mais. Portanto, agora na continuação, para a nossa carreira número 52, eu vou fazer 28 pontos baixos. Vamos fazer apenas 28 pontos baixos. E depois vamos começar a adicionar os braços. Muito bem, então na continuação, aqui na carreira número 52 nós fizemos só 28 pontos e deixámos então 2 para... movemos, neste caso, o marcador para trás. Eu vou agora considerar a partir de agora, este é o meu ponto das carreiras, onde eu vou iniciar. E vou juntar agora aqui o meu bracinho, que já corrigi, aqui o comprimento dele, e vamos fazer, neste caso, 5 pontos baixos, a apanhar o corpo e a apanhar o bracinho. Esta é a parte mais difícil agora, até porque a nossa linha de marcador insiste em querer fazer parte aqui do nosso ponto, mas nós não queremos. Pronto, ok, está. Ele insiste. Por acaso gosto de amarelo com cor-de-rosa, mas não te queremos agora aqui, neste momento. 2 pontos. 3. 4. 5.
Eu normalmente não costumo de arrematar aqui o fio quando as peças são assim para costurar ao corpo. Não costumo de arrematar, mas se quiserem arrematar, podem arrematar. Eu neste caso vou conduzir o fio durante algum tempo até achar que está bom e depois posso cortar o resto ou meto para dentro do corpo e já serve também de enchimento. Portanto, agora vamos fazer 9 pontos baixos até depois colocarmos o próximo braço. Portanto, eu já fiz 3, 4, 5, já vou colocar lá para trás, 5, 6, eu vou fazer mais 2 pontos. Em vez de fazer 9 pontos, vou fazer 11 para colocar o braço. Não sei se já vos aconteceu estarem a fazer a peça e até mesmo estarem a seguir a receita e decidirem ajustar um pouco os pontos, ou neste caso a colocação da própria peça. Porque eu acho que se metesse agora o braço ali tão para a frente, não ia ficar centrado. Agora sim vou colocar. Fazer então 5 pontos no braço e depois fazer os restantes no corpo. Portanto, vou ajustar aqui o ponto porque isto ficou laço e agora vou continuar então até o fim a conduzir o nosso fio. Carreira número 54. Vamos fazer 3 pontos e uma diminuição pela carreira toda, ou seja, 6 vezes. E vamos terminar a carreira com 24 pontos baixos. Agora, a carreira número 55. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, 8 vezes. E vamos terminar a carreira com 16 pontos baixos. Portanto, agora vou voltar a encher mais um pouco o nosso corpinho, aqui com a ajuda do meu palito e, claro, também com a ajuda do agulhão. Isto porquê? Porque a seguir vamos fazer 3 carreiras retas.
de 16 pontos baixos. Eu estava aqui a pensar, ao mesmo tempo que estava a compactar a fibra, e estava perdida nos meus pensamentos. Portanto, vão ser 3 carreiras retas a seguir de 16 pontos baixos. Mas convém enchermos bem agora o nosso corpinho, então. Porque a seguir vamos fazer algo fantástico para depois conseguirmos segurar a cabeça do nosso gatinho. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de desafios. Isto é uma receita, por acaso, que é desafiante. Porquê? Porque sai do padrão daquilo que nós costumamos, pelo menos eu costumo fazer, que é mais bonecas, mais simples, mais cone, arredondado. Este, como é mais esguio, assim um corpinho mais esguio, as perninhas e tudo. E agora até mesmo a própria troca de cores da cabeça do nosso gatinho. Por acaso ficou muito bonita. Eu gostei muito da maneira como ficou a nossa troca de cores. Portanto, como eu tenho feito até agora, vamos continuar a fazer. Eu só vou parar, fazer pausa no vídeo, porque não há necessidade de estar aqui a demonstrar durante tanto tempo esta situação. Porque a seguir então vamos fazer as 3 carreiras retas e depois já volto. Portanto, eu já fiz as minhas 3 carreiras retas. Agora vamos na carreira 59. Vamos fazer 16 aumentos. Ou seja, vai ser um aumento em cada ponto baixo e vamos ficar com 32 pontos baixos. Neste caso, eu como já tenho o dia, já está a terminar, já estou a ficar escuro e a qualidade da imagem já não está a ficar grande coisa para fazer os vídeos. Já não vou filmar mais hoje, depois amanhã, entretanto, eu vou continuar. Mas, entretanto, eu vou adiantar esta parte, fazer os 16 aumentos e depois vou fazer 3 carreiras retas. E amanhã, então, depois eu continuo o vídeo e voltamos a ver-nos. Portanto, é só fazeres aí que eu faço aqui. Agora, na carreira número 63, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição até ao fim da nossa carreira. E vamos terminar com 24 pontos baixos. Na carreira número 64, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E, entretanto, convém irem enchendo, consoante vão fazendo agora. Eu utilizei a técnica aqui do agulhão para ficar com a fibra bastante mais compacta, ir ser mais fácil de trabalhar e até mesmo, por causa daqui do pescoço, também ficar com firmeza. Mas, mesmo se vocês não tiverem o agulhão, podem fazer na mesma, compactando bastante bem a fibra. Então, um ponto baixo e uma diminuição por 8 vezes. E vamos terminar então com 16 pontos baixos esta carreira. Mais uma vez vou colocar fibra e vou compactá-la bem para dar então firmeza. Aqui é a nossa bolinha que vai ficar dentro da cabeça e que vai dar sustentação para a própria cabeça. Apesar da cabeça não ser muito grande, mas é uma técnica diferente e pode às vezes dar resultado noutras técnicas de outras cabeças que sejam maiores e mais pesadas com cabelo. Esta não é o caso, mas é sempre uma opção que aprendemos e que podemos usar noutras circunstâncias. Agora,
Nesta última carreira vamos fazer 8 diminuições e depois vamos fechar o anel mágico. Portanto, agora então são 8 diminuições seguidas. Se não conseguirem pôr bem o gancho, já sabem, utilizar a técnica de inverter o gancho, posicioná-lo, assim vê-se melhor, posicioná-lo assim, aqui também não há preocupação de os pontos ficarem completamente bem fechadinhos, porque como é tanta diminuição seguida, vai ficar com mais imperfeições. Mas como vai ficar escondida dentro da cabeça, não temos esse problema. Mas é sempre uma oportunidade também para treinarmos a técnica de fazer diminuições seguidas. Ou seja, eu normalmente vejo a oportunidade de treinar e de aprimorar as coisas sempre, em tudo. Bem, vou encher mais um pouco para depois continuar o trabalho. Ok, então faltam-me só mais 2 diminuições. E é engraçado que durante o tempo que agora estive a fazer o enchimento, reparei que estou vestida com o mesmo tom de amarelo daqui o nosso gatinho. Eu pessoalmente gosto destes tons de amarelo e tenho algumas peças de roupa nestes tons. Ainda vou pensar se vou tirar foto para a nossa capa com esta roupa ou não. Depois verei. Portanto, está feito aqui esta parte. Vou cortar então o fio. Vou inserir a linha na agulha e vou arrematar o nosso anel mágico. Portanto, eu já pus aqui os fiozinhos para fazer o fundamento dos olhos do nosso gatinho, para ficar com uma expressão mais carinhosa. Portanto, agora o objetivo é prender aqui assim embaixo, de maneira que fique os olhinhos um pouco afundados, para dar-lhe então a expressão. Portanto, eu já atei os fios aqui embaixo, depois agora é só cortar ou então inserir para dentro, tanto faz. E ao fundarmos, nós salientamos ainda mais o nariz do nosso gatinho. Portanto, agora vamos fazer o acabamento das expressões do nosso gatinho. Se for necessário encher mais, vamos encher, mas convém deixar aqui um buraquinho, que é para depois inserirmos esta parte e depois podermos costurar. Ora, então, vamos fazer as orelhas do nosso gatinho. E vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. E 6. Fecho o anel. Portanto, como nós queremos que a orelha do gatinho seja pontiaguda, vamos fazer então agora
sequência de um ponto baixo e um aumento. Vamos já passar para essa sequência e vamos chegar com 9 pontos baixos no fim da nossa carreira. A carreira número 3, vamos fazer então 2 pontos baixos e um aumento e vamos terminar com 12 pontos baixos. Carreira número 4, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e vamos terminar a carreira com 15 pontos baixos. 2. Dobrem se necessário assim a orelha para não deixarem os pontos muito largos. Carreira número 5, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento e vamos terminar com 18 pontos baixos. Agora vamos fazer carreira 6 e 7 de 18 pontos baixos, ou seja, 2 carreiras retas e depois temos a nossa orelha terminada. Podem cortar e deixar um fio longo para depois costurarmos e fazer a segunda orelha. Então, ora bem, agora vamos iniciar a nossa cauda do nosso gatinho com a cor creme. Vamos misturar as duas cores, tanto o creme com o amarelo. Para já vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. 2, 3, 4, 5 e 6. E a seguir vamos fazer os 6 aumentos, que é o habitual. Na carreira número 3, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e vamos ficar com 15 pontos baixos. 2, 3 e um aumento. Vamos fazer por mais 2 vezes. Carreira número 4 vai ser uma carreira reta de 15 pontos baixos. Carreira número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3 e uma diminuição. E depois vamos fazer os restantes 10 pontos baixos até o fim da nossa carreira. Carreira número 6, vamos fazer então 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos, 1, 2. E agora vamos fazer aqui a diminuição. Temos de ajeitar a peça, como é uma peça pequena, temos de ir ajeitando para conseguirmos trabalhar melhor e principalmente não deixar os pontos laços. Agora vamos fazer os restantes 10 pontos baixos. Da carreira número 7 à carreira número 10 vão ser 4 carreiras retas de 13 pontos baixos. E depois vamos começar então a introduzir o nosso amarelo nas carreiras a seguir.
Portanto, agora convém ir enchendo agora este bocadinho e consoante forem fazendo, irem enchendo também. Depois torna-se mais fácil, fica bem preenchido. Então, ora bem, vamos fazer 2 pontos baixos com este creme e vamos fazer uma diminuição. Portanto, já fiz 2 pontos baixos, uma diminuição. Muito fácil. Ora bem. Ok. E agora vou fazer mais 4 pontos baixos. 2, 3, 4. E agora introduzimos o nosso amarelo. Fazemos 3 pontos baixos em amarelo. Voltamos a ir buscar o nosso creme e fazemos mais 2 pontos baixos com o creme. Carreira número 12, vamos fazer 7 pontos baixos então com o nosso creme. Portanto, já fiz os 7 pontos baixos com o meu creme, agora vou buscar o amarelo e vamos fazer 3 pontos baixos com o amarelo. Este é um trabalho muito paciente agora, porque é uma peça pequena e então não é fácil de a fazer. Portanto, haja paciência. Eu podia cortar estas partes, mas também vou deixar para vocês verem que realmente não é fácil e por vezes também nos frustramos. E, portanto, não somos únicas. O mal é quando a gente quer só demonstrar a parte fácil e depois, quando temos dificuldades, pensamos que nós é que estamos a ter dificuldades e que não é algo que seja normal. Portanto, agora mais 2 pontos em creme. Portanto, agora a carreira número 13. Vamos fazer 6 pontos baixos com creme, 5 com amarelo e depois 1 novamente com o creme. Portanto, agora a carreira número 14. Vamos fazer 5 pontos baixos com o creme e depois 7 com o amarelo. Lembrem-se de continuar a encher aos pouquinhos
que é para ser mais fácil. Carreira número 15 são 4 pontos baixos com creme e 8 com amarelo. E assim aos poucos vamos transitando da nossa carreira creme para o amarelo. Portanto, são 4 com o creme. A ver se eu não me perco. 3, 4. Introduzir agora o amarelo. Isto, como é uma peça mais estreitinha, tenho maior dificuldade em deixar folga aqui no fio. Não é fácil. Por isso é que eu aconselho estar sempre a encher. Porque senão vamos começar a repuxar a peça. Portanto, agora vou terminar os 8 pontos baixos com o amarelo. Carreira número 16. Já iniciei com um ponto baixo em amarelo. Portanto, a carreira 16 começou com um ponto amarelo que avançou da carreira 15. Vamos fazer 2, então, com creme. E depois 9 pontos baixos, que é os restantes, com o amarelo. 2 e já vamos introduzir. Agora vamos fazer os restantes então com o amarelo. Para a carreira número 17, já vamos poder cortar a nossa linha creme e inseri-la lá para dentro. Que a partir daqui vamos então só trabalhar com o nosso amarelo. Finalmente! Eu por acaso não me incomoda peças com troca de cor, mas confesso que esta foi difícil. Porque foi uma peça muito estreita, muito complicada. Apesar que eu também já há algum tempo atrás também fiz uma outra bonequinha que hei de trazer para vocês aqui e que também foi bastante desafiadora, porque tinha muita cor para mudar. Também era com 12 pontos baixos ou 14, já não me lembro, que era a parte das pernas, e aí tinha muita cor para mudar. Portanto, agora vamos fazer da carreira número 17 a número 33, vão ser 17 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, de 12 pontos baixos. Se repararem aqui a nossa cauda ficou aqui com uma curvinha, uma ligeira curva das diminuições que nós fizemos. E é uma peça que vai ficar aqui sempre um pouco mais repuxada por causa da troca de cores. Uma coisa que eu já fiz e que vocês podem fazer também é tentar laçar um pouco os pontos para lhes dar um pouco mais de folga e até mesmo para inserir. Não estou a cortar os fios lá dentro, só tentar laçar um pouco para então inserir a fibra na nossa cauda. Só fazer aqui um pouco mais para vocês também verem. E pronto. Vamos então continuar a fazer as nossas 17 carreiras de 12 pontos baixos. Até já. Na nossa carreira número 34, fazer 4 pontos baixos e uma diminuição.
por 2 vezes e vamos ficar com 10 pontos baixos. 2, 3, 4. Uma diminuição. Opa, ficou presa. Vou só então acabar de encher agora aqui este bocadinho da nossa cauda e depois vamos fechar com 5 pontos baixos, unindo, achatando aqui a abertura e unindo com 5 pontos baixos. Não sei se já vos tinha mostrado este truque ou não, da tesoura para colocar também a fibra para dentro. Portanto, basicamente nós vamos inventando de tudo um pouco para facilitar o nosso dia-a-dia, também para termos sempre à mão os objetos mais inusitados que nos ajudam nestes processos. Portanto, agora é só achatar e fazer 5 pontos baixos. E pronto, a cauda do nosso gatinho está pronta. Depois ela fica assim de lado no corpinho. É só buscar aqui. Vai ficar aqui assim de lado no nosso corpinho, costurada. Portanto, a nossa cauda, estive aqui a ver aonde nós fizemos costuramos as nossas pernas, a junção das nossas pernas, vamos contar 1, 2, 3, 4, quinta carreira, mais ou menos, ao centro do nosso gatinho. Ok, vou subir uma carreira então, em vez de ser 5, ser 6. Portanto, vou costurar aqui nesta linha da sexta carreira, que fica mais ou menos quase do tamanho das perninhas, ou se quiserem pôr um pouco mais para cima, também podem pôr um pouco mais para cima. Isto agora fica ao vosso critério, não é nada assim, se quiserem que ele fique. Ok, não, para mim está bom aqui, na sexta carreira está um bom sítio. Pronto. Portanto, está quase pronto o nosso gatinho, só falta agora costurar também as orelhas.